E aí, pessoal, tudo bem? Se você é dono de um imóvel, com certeza já viu alguma obra pública acontecer aí perto. Uma rua nova, uma praça reformada, saneamento básico chegando. Agora, e se eu te disser que essa valorização que a obra traz para o seu imóvel pode, na verdade, gerar um tributo? Pois é, hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas a tal da contribuição de melhoria. Vamos lá? Bom, o nosso mapa de hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai entender a ideia por trás desse tributo. Depois, vamos ver como a coisa funciona na prática, no dia a dia. Aí, uma parte super importante, os limites para essa cobrança. Em seguida, vamos falar sobre os seus direitos como cidadão e, para fechar com chave de ouro, uma curiosidade, a história por trás dessa ideia. Então, vamos começar pelo começo, né? Nosso primeiro ponto, um tributo por valorização. Aqui a gente vai direto no coração da coisa para entender a lógica por trás dessa cobrança. Pensa comigo na seguinte situação. A prefeitura vai lá e asfalta a sua rua que antes era de terra. De repente, seu imóvel vale mais. Parece uma ótima notícia, né? E é. Mas é justamente esse ganho particular que veio de investimento de todo mundo que está no centro da nossa conversa. E aqui está a definição oficial, digamos assim. A contribuição de melhoria é um tributo que pode ser cobrado de você sempre que uma obra pública faz o seu imóvel valorizar. Mas, atenção, o pulo do gato está aqui. O que gera o tributo, o chamado fato gerador, não é a obra, é o benefício que você, especificamente, recebeu com ela. Olha, e essa diferença aqui é crucial. Talvez seja a coisa mais importante para a gente entender hoje. A contribuição é decorrente da obra, ou seja, ela é uma consequência, ela vem depois que a valorização já aconteceu. Ela não é um imposto para fazer a obra, como se fosse uma vaquinha para financiar um projeto futuro. Não, é para compensar um ganho que você já teve. Ok, a teoria a gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que a coisa acontece de verdade? Bora para nossa segunda sessão para desvendar essa sequência e as regras do jogo. A sequência dos fatos é bem lógica, olha só. Primeiro passo, o governo, seja o município, o estado ou a União, vai lá e faz a obra. Segundo passo, depois de pronta, fica comprovado que essa obra realmente aumentou o valor dos imóveis ali na região. E só então, como terceiro e último passo, o governo tem a opção, ele pode instituir e cobrar a contribuição de melhoria de quem foi beneficiado. E para não deixar nenhuma dúvida sobre isso, essa ideia é reforçada por especialistas da área, como o jurista Ricardo Alexandre. A valorização é algo que só dá para medir, para saber de verdade, depois que a obra acabou. Não dá para cobrar por um benefício que talvez aconteça no futuro, né? O aumento de valor tem que ser real, concreto. Beleza, agora a gente chega numa parte que, olha, é fundamental para você que é contribuinte. Seção 3, os limites da cobrança. E por que isso é tão importante? Porque o valor desse tributo não pode ser tirado da cabeça de ninguém. A lei, muito espertamente, criou duas verdadeiras travas de segurança. Pois é, a boa notícia é que você tem proteção. A lei, mais especificamente o Código Tributário Nacional, colocou essas barreiras para evitar qualquer tipo de abuso na cobrança. Vamos ver agora em detalhes quais são essas duas proteções. São duas regras de ouro, basicamente. A primeira é o limite total. Funciona assim: a prefeitura, por exemplo, não pode arrecadar com esse tributo mais do que ela gastou na obra. Se a obra custou 1 milhão, o máximo que pode ser arrecadado de todo mundo é 1 milhão. O governo não pode lucrar com isso. E a segunda, que é o limite individual, diz o seguinte: o valor que você vai pagar não pode de jeito nenhum ser maior do que a valorização que o seu imóvel teve. Se sua casa valorizou 5 mil reais por causa da obra, o máximo que podem te cobrar é 5 mil reais. Simples assim. Certo, já entendemos os limites do valor, mas não para por aí. Vamos para a nossa quarta sessão, que é sobre os seus direitos. A lei não só define o tributo, ela exige um processo super transparente que o governo é obrigado a seguir. E claro, isso garante a você o direito de questionar. Dá uma olhada no que o poder público é obrigado a fazer antes de sequer pensar em cobrar esse tributo. Ele tem que publicar o projeto, o orçamento, dizer exatamente qual área vai ser beneficiada, todos os detalhes. E o mais importante de tudo, a lei garante a você e seus vizinhos um prazo de, no mínimo, 30 dias para contestar, para questionar qualquer um desses pontos. É um direito seu. E para a gente fechar nosso papo, que tal uma pequena viagem no tempo? Nossa última sessão vai mostrar que essa ideia de alguém que se beneficia de uma obra pública ajudar a pagar a conta, olha, isso não é nem um pouco novo. Na verdade, é uma ideia bem antiga. Olha só que interessante essa linha do tempo.
A gente encontra algo muito parecido lá em 1296, na Florença do Renascimento, para deixar as praças mais bonitas. Depois, em 1605, na Inglaterra, em obras no famoso rio Tâmisa, a ideia passou pelos Estados Unidos no século XIX e finalmente desembarcou aqui no Brasil em 1905. Ou seja, é um conceito que viajou pelo tempo e pelo mundo. No fim das contas, se a gente fosse resumir tudo em uma única ideia, seria esta: a contribuição de melhoria é essencialmente um instrumento de justiça fiscal. A lógica é bem simples. Se um investimento que foi feito com o dinheiro de todo mundo gera um benefício privado e direto para um grupo específico, nada mais justo que essas pessoas ajudem a cobrir uma parte desse custo. E a gente termina com essa provocação para você pensar. Quando o dinheiro público acaba criando riqueza privada, onde é que a gente encontra o equilíbrio justo? A contribuição de melhoria é uma das respostas para essa pergunta. Mas o debate sobre o papel do Estado e a divisão de custos e benefícios na sociedade, esse continua. Valeu, pessoal, e até o próximo Explainer.